Então hoje a gente vai falar sobre o eixo oposto complementar Gêmeos e Sagitário e o que ele significa. São eixos que, como o nome diz, eles se opõem, mas eles se complementam, né? Tem características ali que vão se auxiliando. O que é a questão desse eixo aqui que a gente está falando de Gêmeos e de Sagitário? A gente está falando de um eixo muito ligado ao conhecimento, tá? Então, a gente tem em Gêmeos aquele conhecimento mais fragmentado, né? Aquele conhecimento que é de diversos assuntos, que se interligam, que ele estuda de tudo um pouquinho. E em Sagitário a gente já tem aquele conhecimento mais profundo, mais aperfeiçoado, aquele conhecimento que é mais especializado, né? Para pegar um exemplo bem simples, o geminiano, ele quer estudar biologia, por exemplo. Ele quer pegar diferentes espécies, ele vai estudar um pouquinho sobre anfíbios, ele vai estudar um pouquinho sobre mamíferos, ele vai estudar um pouquinho sobre, não sei, répteis. E o sagitariano, ele vai tender a querer pegar uma única espécie, vai querer pegar uma única espécie e se aperfeiçoar dentro daquela espécie, entender tudo sobre aquela espécie. Então é mais ou menos essa questão. Qual é a forma que eles se encontram aqui, que um complementa o outro? Tanto os Gêmeos não ficar tanto no ensino que fica só na superfície, né, e que não aprofunda, como o Sagitário também não ficar em um único assunto, mergulhado ali naquele assunto e não deixar de ter outras perspectivas, né? Eles precisam encontrar o caminho em que um agrega conhecimento ao outro. E aí a gente tem diversos pontos aqui que é interessante observar nesses dois. Esse duelo entre o conhecimento que é mais fragmentado, a agilidade, a rapidez, aquilo que eu consigo com mais fluidez, e o lado sagitariano querendo aprofundar, querendo densidade, querendo algo mais profundo realmente, isso vai ser constante, né? Esse eixo vai estar bem intenso dentro do seu mapa. Então, assim, Gêmeos, ele é a dualidade, tá? Ele é aquela questão que a gente quer conhecer de tudo um pouco. Então, ele quer interagir com diferentes contextos, ele quer saber muitas coisas, e a curiosidade dele é muito ampla. Então, ele quer realmente saber de diversos assuntos. E esses assuntos nem sempre se interligam. Muitas vezes são assuntos completamente diferentes. No oposto complementar, em Sagitário, a gente tem uma pessoa que ela está buscando, com esse conhecimento, né, um propósito de vida maior, um propósito existencial maior. O Gêmeos, ele fica muito na aplicação técnica do conhecimento, né? Então, claro que aí que eles se complementam, né? Claro que sem o conhecimento técnico a gente não consegue pensar questões mais amplas e vice-versa, né? Sem a gente ter uma percepção de algo maior, a gente também não consegue aperfeiçoar o que a gente tem hoje. Então eles se complementam nesse sentido. Mas a questão em Gêmeos é que ele está nessa busca, ele está buscando entender várias coisas, ele está querendo ver de tudo um pouquinho, né? Ele curte muito mais o caminho do conhecimento. Para ele, a descoberta em si é um grande prazer. Para o Sagitário, a busca dele é alcançar onde a flecha dele foi. Então, ele quer chegar lá naquele ponto, ele quer alcançar algo, ele está em busca desse alcance. E aí, quando ele chega lá naquele ponto que ele traçou, naquilo que ele imaginou que traria as respostas dos questionamentos dele, muitas vezes ele percebe que não era exatamente aquela resposta. E aí ele se frustra, e aí ele fica desmotivado. Por isso a importância desse eixo estar equilibrado, né? Ele curtir o caminho, ele aprender a ter essa curtição do que ele está aprendendo, da descoberta, né? Não só o alcançar algo, mas o prazer da descoberta. E os Gêmeos perceber que ele não pode se perder nesse caminho, que ele precisa buscar algo, ele precisa ter um foco do que ele está buscando. Essa questão do foco, né? Muitas vezes o que acontece com esse oposto complementar também é que em Gêmeos a gente tem um olhar para todas essas coisas, né? Uma observação que é bastante ampla. E nesse caminho que ele curte o processo de aprender, que ele curte essa assimilação, às vezes ele se perde porque ele fica interagindo com várias outras coisas, né? Então ele sai para ir para a academia,
mas no meio do caminho ele passa na padaria, no meio do caminho ele passa na farmácia, e aí ele já escuta a conversa de alguém, e aí ele já descobre que abriu um barzinho lá perto da academia, ao invés de ir pra academia ele vai pro barzinho. E aí ele já perdeu aquele foco dele que ele tinha quando ele saiu para ir para algum lugar, né? Em Sagitário a gente não tem isso. Em Sagitário, se ele se propôs a ir para academia, ele vai sair de casa para ir para academia. Ele não vai olhar muito para os lados do que está acontecendo, né? Então o que a gente tem aqui desses dois se complementarem é o Sagitário perceber também que existem várias coisas interessantes por esse caminho, né? Ele não seguir tão reto, tão direcionado, tão obstinado naquele objetivo, né? Onde chegou a flecha dele ali, mas também os Gêmeos, ele não se perder nesse caminho, ele não se dispersar. Essa é a grande questão com o geminiano, né? A dispersão desse conhecimento, porque muitas vezes o geminiano pode ter até mais conhecimento acumulado que o Sagitário, né? Não quer dizer que porque o Sagitário aprofundou, ele tem mais conhecimento que o geminiano. Só que como o geminiano pega de tudo um pouquinho, e ele fala um pouquinho de um assunto, em seguida ele já vai para outro, e já vai para outro, dá a impressão de que ele não pegou nada realmente ali firme, né? Realmente sólido, que ele só observou por cima. E na verdade, às vezes, ele tem mais conhecimento acumulado do que o próprio Sagitário. E Sagitário tem o lado oposto disso. Sagitário pode aparentar ter um conhecimento muito amplo, muito profundo, mas na verdade ele nem estudou tanto, mas é que ele está tão em direção daquilo, ele está tanto tempo ali buscando aquela resposta, indo atrás daquilo, que a impressão que dá é que aquela pessoa, ela sabe tudo daquele assunto. Então, onde eles têm que chegar para a gente ter um equilíbrio dessas duas energias é justamente entender a qualidade desse ensino, né? A qualidade dessa educação que eu estou buscando de aprendizado para minha vida. Aquelas bases ali, elas estão me alimentando com coisas válidas e eu estou realmente conseguindo dar atenção para aquele assunto que aquele assunto precisa, né? Não estou me dispersando do lado geminiano e também não estou ali muito obstinado com aquele objetivo que eu quero alcançar e deixando de aproveitar o meu conhecimento. Esse é o ponto que esses dois têm que convergir para que a gente tenha um equilíbrio entre essas duas energias. É nesse eixo também que a gente tem uma questão com relação ao pequeno e ao exagerado. Eu vou explicar. Em Gêmeos, como a gente tem esse olhar para as coisas mais corriqueiras, para tudo que está em volta, para as coisas mais ali do cotidiano, a gente consegue olhar para um passinho de cada vez, né? O geminiano, ele consegue observar que eu quero, por exemplo, escrever muito bem. Eu preciso primeiro fazer um curso de gramática, talvez, depois um curso de redação, depois um curso de pontuação. Ele provavelmente não vai fazer todos esses cursos, mas ele enxerga que tem esse caminho, né? O sagitariano, por ele ter essa visão muito grandiosa, ele já enxerga um objetivo alcançado com muito esplendor, né? Com todo aquele aumento que Júpiter traz. Ele muitas vezes ele pode querer uma coisa muito grande e não enxergar o que é necessário para alcançar aquela coisa grande, né? Então ele quer já fazer uma redação e ele quer que saia impecável, mesmo que ele não tenha seguido todos os passinhos ali dos cursos que o geminiano foi ver. Um precisa ter paciência, né, de começar a perceber em volta o que é necessário e dar tempo ao tempo e caminhar. E o outro, mesmo que ele enxergue, ele não consegue ter o foco desse daqui, né? Ele dispersa mais fácil, ele solta mais fácil, se entedia também, né? Gêmeos precisa de muito movimento mental. Então, achar esse ponto de equilíbrio em que a gente entende que a gente precisa associar conhecimento com prática, mas nisso a gente precisa ter ali o aperfeiçoamento, a gente precisa ir passo a passo, ainda que seja um pouco entediante, ainda que a gente não consiga chegar lá no topo da montanha que o Sagitário quer, mas ir passo a passo, que com certeza a gente aprimorando, a gente se aperfeiçoando, a gente alcança o ideal de Sagitário lá, a nossa montanha, o nosso ponto mais alto, né? Aquilo que a gente vê como algo grandioso. Onde a gente tem esse eixo, a gente também tem ao longo da vida essa percepção de que
As coisas que são pequenas, que são cotidianas, que são corriqueiras, elas têm o seu valor também, né? E elas nos remetem, elas são o caminho para que a gente consiga atingir grandes coisas, para que a gente faça projetos e ideias que vão ter um impacto muito maior. Juntando os pedacinhos, né, tijolinho por tijolinho, que a gente consegue chegar em posições maiores. Aqui a gente chega também em um ponto interessante desse oposto complementar, que é a questão das viagens. Os dois estão ligados com viagens. Quando a gente está falando de Gêmeos, a gente está falando ali de casa 3, e a gente está falando das viagens mais próximas, né? Então, quando a gente fala de casa 3, normalmente a gente fala disso, das viagens internas, das viagens próximas da sua cidade, porque ele é aquele que vai realmente conhecer de tudo um pouco nas redondezas. Ele vai estar sempre em volta, né? O ir na padaria, o ir na academia, e volta e conhece a cidade vizinha, e vai ali no final de semana dar um pulo na cidade que é perto da cidade dele. É sempre essas viagens em que ele pode sair de um local, chegar rápido em outro, né? Que a agilidade é uma questão de Gêmeos. Chegar rápido em outro, interagir ali, ficar um pouquinho e já sair, né? Ele não quer muito aquele envolvimento de ficar muito em um lugar e se fixar muito em algum lugar. Já o Sagitário, ele quer o que está mais distante. Esse daqui já tem um olhar para ele amplia mais esse olhar, né, para um ambiente um pouco mais distante do dele. Então ele quer conhecer uma cultura diferente da dele, ele já quer o idioma que é diferente, que ele vai ter que aprender tudo novo, ele já quer interagir com aquela cultura que foge dos padrões dele, né? Então ele quer saber o que é vivenciar uma religião diferente, vivenciar uma metodologia de aprender as coisas de uma forma diferente, como que é o cotidiano dessas pessoas, o que elas fazem, como que elas interagem entre si. Ele quer o exótico, o diferente, o inusitado. Ele quer interagir com aquelas culturas que estão bem distantes da dele. Então aqui esses dois eixos, um nos leva para longe, né? A gente fala do estrangeiro, das viagens internacionais. O outro está nos remetendo para as viagens internas, para conhecer a nossa volta, para interagir com os nossos. E esses dois polos são importantes porque a gente precisa, assim, interagir próximo, né? Ter essa interação mais próxima, mas perceber que existem coisas muito diferentes e que essas coisas diferentes podem nos ensinar muito. E aí aqui esses dois se equilibram quando a gente consegue dar valor, perceber a importância e aprender com o que está à nossa volta, mas não se fechar, se manter aberto e também buscar essa interação com o que está mais distante e com o que foge dos nossos padrões, né? Então, se você tem esse eixo aí forte no seu mapa, perceba como que você está lidando com essa questão do conhecimento mais aprofundado, da busca por aquilo que é totalmente diferente, da interação com pessoas que estão muito distantes, né? De estabelecer uma meta, de ter um lugar onde esse Sagitário larga essa flecha. E como que você está interagindo com aquilo que é próximo, que está mais perto, que faz parte da sua cultura, que é próximo da sua cidade, se essa comunicação está fluida também, se você está aprendendo com isso também, que você pode estar oscilando entre esses polos, ou você pode estar mais de um lado do que de outro, né? Tem que ver a casa onde isso cai também. Mas quem tem esse polo forte aqui pode ficar nesse dilema entre eu não sei se eu quero ficar aqui, conhecer bem, interagir com as pessoas à minha volta, ou se eu quero sair daqui e quero conhecer outro país e quero mudar totalmente. Será que eu vou me encaixar na cultura nova? Né? Pode ser um dilema também de quem tem esse eixo forte no mapa. E Gêmeos é uma interação intelectual e do saber. Já Sagitário é uma busca por conquista. Então, assim, o conhecimento aqui em Gêmeos, ele é um conhecimento de curiosidade, ele é um conhecimento de alguém que quer saber como aquilo funciona, por que funciona daquele jeito, de que forma é aquilo. O conhecimento em Sagitário é um conhecimento que busca propósito, que está buscando entender uma razão maior, que está buscando uma conquista, né? A conquista do autoconhecimento dele. Gêmeos fragmenta tudo para se manter motivado. Sagitário, ele olha para o alvo. Então aqui a gente está buscando alguém que, né,
tá querendo aprender pelo prazer do aprender, porque para ele é muito motivador começar a estudar uma coisa nova, entrar em contato com algo diferente, descobrir alguma coisa nova em volta dele. E aqui desse lado a gente está com alguém focado no alvo. Então, né, eu deixei minha flecha lá e eu quero alcançar aquele conhecimento para eu chegar a um sentido maior, a um propósito maior.